Então, em primeiro lugar, eu acredito que o que eu e você precisamos entender é que Deus espera de mim e de você generosidade por um motivo simples, básico, fundamental. Deus é generoso. João 3,16, o versículo da Bíblia mais conhecido no mundo, diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A maior expressão do amor de Deus é vista na sua capacidade de doação. E diz: vocês foram os primeiros, lá no início do Evangelho, a se associar comigo no tocante a dar e receber. Mas Paulo diz: não que eu procure o vosso donativo. Paulo diz: o que me interessa, Filipenses 4,17, é o fruto que cresça para a sua conta. Em outras palavras, o apóstolo estava dizendo: eu não estou interessado no que você vai entregar. Paulo diz: eu estou de olho no que a sua entrega vai produzir e liberar para vocês mesmos. Então, obviamente, Paulo está chamando esse povo a um lugar de generosidade, não apenas por causa do impacto que a contribuição deles teria num projeto social, mas muito mais do que isso, qual é o retorno que isso proporcionaria na vida deles. E quando falamos de retorno, não queremos falar só do efeito colateral da bênção financeira, não. Nós precisamos entender algo mais. Então, em primeiro lugar, eu acredito que o que eu e você precisamos entender é que Deus espera de mim e de você generosidade por um motivo simples, básico, fundamental. Deus é generoso. João 3,16, o versículo da Bíblia mais conhecido no mundo, diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A maior expressão do amor de Deus é vista na sua capacidade de doação. Deus é doador, Deus é generoso. Tiago capítulo 1, verso 5 diz: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Outra tradução diz generosamente. Então Deus é generoso. E esse Deus, cuja generosidade é uma expressão do seu caráter, porque o comportamento é apenas a extensão, a manifestação de quem Ele é, nós precisamos entender isso. Normalmente, quando a Bíblia fala do que Deus faz, nunca limita o que Ele está fazendo a uma ação. Normalmente relaciona isso com uma extensão do seu caráter, de quem Ele é. Por exemplo, Hebreus 11,6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus, mas antes o texto diz: todo aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe, número 1, e que Ele é galardoador de todos aqueles que o buscam. A palavra galardoador significa recompensador. Ou seja, quando Deus abençoa os que o buscam, isso não é apenas algo que Ele faz, é uma extensão do que Ele é. Quem está entendendo, diga amém. Então, generosidade é o que Deus é. Efésios capítulo 5, verso 1 diz que eu e você devemos ser imitadores de Deus como filhos amados. Então Deus, que é generoso, espera que nós, os seus filhos, que vamos reproduzir o seu DNA, o seu código genético, também manifestemos da nossa vida generosidade. Não apenas porque é a coisa correta a fazer, mas porque é a revelação do caráter de Deus que eu e você devemos reproduzir aqui na terra. Então, quando a gente começa a pensar na generosidade, nós precisamos entender que ela tem muito a ver com esse coração correto. Por exemplo, eu li 2 Coríntios 9, o verso 5. Mas se você ainda tiver com o texto aberto ou for rápido de endereço, eu queria ler o verso 6 e 7, a sequência do verso 5 que nós já lemos. Paulo diz no 6, e isso afirmo: aquele que semeia pouco também colherá pouco, e o que semeia com fartura também colherá com fartura. No 7 ele diz: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Esse Deus ama aqui não quer dizer que Deus só ama essas pessoas. Aliás, Deus não nos ama pelo nosso comportamento. Romanos 5 diz que Ele nos amou quando nós ainda éramos seus inimigos. Então o amor de Deus, ele não depende do meu e do seu comportamento. A ideia do Deus ama aqui está falando de um prazer que Deus tem quando encontra em nós determinados comportamentos. Porque assim, uma coisa é o valor que eu e você temos diante de Deus, por causa do amor incondicional. A outra diz respeito à capacidade de agradá-lo, de produzir no coração dele satisfação pela atitude e pelo comportamento. Eu acredito que todo pai, por mais limitado que seja, consegue ter um nível de realização indescritível quando percebe que de alguma forma pôde se tornar, em algum momento, em alguma área, inspiração para os seus filhos, modelo a ser seguido. Eu lembro quando meu filho Israel estava com mais ou menos uns 14 anos de idade. Um dia ele olha para mim e fala assim, uma das frases para mim foi daquelas que entram na categoria prêmio da vida.
Ele olhou para mim e falou: pai, eu quero ser que nem você quando crescer. E a princípio é mesmo, filho, ele é. Ele falou: eu quero pregar como o senhor prega, eu quero mover nos dons do Espírito como o senhor move. Mas ele falou assim: e eu quero ter um caráter como o seu. Olhei o garoto de 14 anos e falei: o que é que você entende de caráter? Eu queria saber o que é que exatamente ele estava falando. Ele olha para mim e diz assim: eu estou de olho em você. E ele puxou a ficha de comportamentos meus que ele vinha observando nos últimos 2 anos, que eu nem sabia que ele estava vendo, muito menos entendendo. Ele diz: naquela situação o senhor poderia ter agido assim, escolheu o caminho aparentemente mais difícil pela integridade. Nessa outra situação foi isso, aquilo. E eu falei: o menino está de olho em tudo isso. E ele falou: pai, você me inspira e eu quero ser que nem você. Eu falei: peraí, o menino conhece a versão sem cortes, né? Porque socialmente às vezes a gente consegue com estranhos se comportar até um pouco melhor do que quando está no convívio, e é mais fácil, né, você tropeçar até pelo volume de exposição. Eu falei: ele conhece a versão sem cortes do pai, sabe que o pai não é perfeito, e ainda assim ele consegue ter alguma coisa que inspire. Tem gente que, dependendo do elogio que ouve, fala assim: ganhei o dia. Naquele momento não ganhei o dia, eu ganhei a vida inteira. Ou como os almoçados, zerei o jogo, né? Foi um momento assim, para mim, dos tops, né? Ouvindo algum tipo de reconhecimento da parte dele. Minha filha Alissa, quando tinha entre 9, talvez no máximo 10 anos de idade, nós estávamos voltando de uma cerimônia de casamento, e por causa disso a marcha nupcial já toca na cabeça das meninas desde a infância, mas quando vão nas cerimônias nem se fala. Aí a gente está no carro, ela toca no assunto proibido para ela na época, naquela idade, né? Eu era aquele tipo de pai bem ciumento com ela, e ela diz assim: papai, eu estava aqui pensando, no dia do meu casamento eu quero que o senhor entre comigo vestido assim, assado, né? Ela, quando tocou no assunto, já me incomodou. Eu falei: filha, você não tem nem idade para ficar pensando nessas coisas. Tipo assim, facas Tramontina, né? Falei: vou matar a conversa já antes que ela se desenvolva. Ela retruca na hora, falou: ih, pai, o senhor está por fora. Eu já até sei o tipo de marido que eu quero. A mesma coisa que apertar o botão que liga o modo erupção do vulcão, né? A hora que ela falou aquilo, a lava já começou a borbulhar, a subir. Dona Kelly sentada do meu lado, mulher sábia, já percebeu que eu ia soltar os cachorros para cima da menina, ia falar, como dizem os antigos, poucas e boas. Ela rapidamente faz um sinal, tempo. E do jeito que fez o sinal tempo, ela fez assim: ouve primeiro, fala depois. Eu segurei tudo aquilo que eu estava para falar, fiz cara de paisagem, falei: é mesmo, filho, e que tipo de marido seria esse? Tipo, vamos dar corda para se enforcar. Ela sorri e fala algo que eu não esperava. Ela falou assim: alguém que me trate como você trata a mamãe. Como é que eu vou falar mal dessa criatura? Para não ficar por baixo, falei: difícil vai ser achar um desse, querido. E não é que ela arrumou um melhorzinho que o pai. Mas eu estava pensando aqui comigo, com meus botões. Pai a gente não escolhe, se aceita o que veio, não tem opção. O marido pode ser escolhido. Aliás, deixa eu dar uma palavra aos solteiros. Depois de Deus, a sua escolha mais importante é o seu cônjuge. Então, pelo amor de Deus, não faça isso porque achou alguém bonitinho, ou porque o hormônio deu uma borbulhada dentro de você. É o tipo de escolha que a gente tem que ser sábio, sensato. É das poucas coisas que você pode escolher. Aí eu penso, o pai ela é obrigado a pegar o que veio. O marido ela pode escolher, ela quer escolher um parecido com o pai. Naquele momento eu pensei, apesar de toda a limitação, pela graça e a bondade de Deus, eu acho que eu consegui fazer alguma coisa certa para inspirá-la a ter o pai como modelo. Então, para mim, com os 2 filhos, são 2 momentos importantes. E estou falando isso porque, quando a Bíblia está dizendo que Deus espera que nós o tenhamos como modelo, eu não consigo evitar esse filtro na hora de pensar no assunto. Porque ele, diferente de nós, é o pai perfeito. Ele pode ser modelo em tudo. E o Deus que é generoso espera que eu e você também sejamos generosos. Você pode dizer amém? Então, essa é a razão primária da generosidade. Andar em generosidade não tem apenas a ver com eu abençoei alguém, eu vou ser abençoado. Não, tem a ver com a manifestação do caráter de Deus, com a revelação de quem Deus é.